O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje uma entrevista feita por telefone com Davi Ruiz Torres, doutor em História da Arte pela Universidade de Granada e pós-doutorando em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Davi Ruiz Torres é membro do grupo de pesquisa da Universidade de Granada, Andaluzia América, Patrimônio e Relações Artísticas e foi um dos palestrantes do 2º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, que o setor de Patrimônio Histórico realizou em agosto deste ano, comemorando também os 15 anos do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Entre as áreas de pesquisa de Davi Ruiz Torres está a realidade aumentada, tema sobre o qual falaremos no programa de hoje. Boa noite, Davi. É um prazer falar contigo. Prazer estar com você aqui no programa. Muito obrigado pelo convite e boa noite para vocês. Davi, qual é a importância da tecnologia para a arquitetura no momento atual? No âmbito da arquitetura, é verdade que o uso da nova tecnologia tem facilitado o trabalho. Por exemplo, agora para sobretudo aquilo da virtualidade, que você pode modelar em uma dimensão virtual o plano. Agora não somente é um desenho em um plano bidimensional, sino que agora você pode construir um projeto de um prédio, um projeto arquitetônico, utilizando essa mediação da virtualidade, esse modelado tridimensional, que facilita o trabalho, mas também tem lugar a outras construções que são mais originais também, que sem o uso dessas novas tecnologias não foram possíveis. Por exemplo, o desenho do Museu Guggenheim em Bilbao, na Espanha, é um desenho com umas formas que elas são umas geometrias bem complexas, e que só graças a esse uso das novas tecnologias foi possível favorecer esse projeto tão original, que permitiu ter uma concepção arquitetônica do museu que antes só era possível visualizar de uma maneira utópica sobre o plano. Então, essa facilidade. Mas o uso das novas tecnologias agora na arquitetura não somente tem essa aplicação, também o uso do que é denominado como o scanner laser 3D, o uso dessa ferramenta, com o uso dessa ferramenta é possível ter um modelo virtual, um modelo tridimensional de a fachada de um prédio, ou de uma estrutura de um prédio, uma estrutura arquitetônica, e sobre o computador você pode intervenir, fazer um projeto de intervenção sobre um prédio, sobre esse modelo virtual, sem a necessidade de estar fisicamente ou fazer as provas no prédio in situ.
Outro exemplo também que aconteceu na Espanha, por exemplo, na Catedral de Santiago de Compostela, na Galícia. Ele, na fachada, bom, ele tem uma fachada barroca, mas também tem um pórtico, o Pórtico da Glória, uma obra do românico, que ele está traz a fachada barroca. Bom, para essa intervenção de restauração que a gente tinha pensado para o Pórtico da Glória, foi totalmente através dessa ferramenta do scanner laser 3D. Foi possível extrair um modelo virtual desse Pórtico da Glória para depois ser estudado, analisado e observado com mais detalhe no computador. Por exemplo, algumas das vantagens que a gente conseguiu com isso foram ver também, além de aquele deterioro sobre a estrutura arquitetônica, também conseguiu ver em mais detalhe como essa estrutura do pórtico tinha algumas anomalias, algumas coisas que precisavam ser estudadas para uma intervenção mais precisa sobre ele. Então aconteceu que o modelo virtual possibilitava uma visão com mais detalhe que, por exemplo, o que uma pessoa simplesmente à vista pode conseguir do pórtico, no vivo. Então, além disso, também conseguiu extrair também no estúdio, esse estudo desse modelo virtual tridimensional, também conseguiu um estudo mais detalhoso para aquilo da policromia. Uma policromia que está quase desaparecida, mas que agora consegue também, através desse modelo virtual, esse scanner laser, permite ver pequenos detalhes da policromia para fazer também uma reconstrução melhor e um estudo melhor do pórtico, não somente para essa intervenção de restauração e conservação, sino que também tem um importante valor para o estudo do pórtico mesmo. Então, esses dois exemplos acho que são paradigmáticos de como o uso das novas tecnologias tem uma aplicação muito importante, muito interessante e com uma quantidade bem grande de vantagens sobre o âmbito da arquitetura. Davi, tu analisas a interação cada vez mais intensa do mundo digital com o mundo real a partir do termo realidade aumentada. O que significa esse conceito e como ele pode ser desenvolvido no âmbito do patrimônio cultural? Na verdade, que o uso das novas tecnologias está tendo cada vez mais uma aplicação em diferentes âmbitos do conhecimento. Eu, como pesquisador, no âmbito das novas tecnologias, na verdade que agora acontece que aquilo que começou do meio digital, que estava centrado no computador, no acesso através da tela, onde o usuário pode acessar a diferentes mundos que ficavam detrás dessa tela. Bom, agora o que acontece é que esse meio digital está se tornando mais para dar maior presença à virtualidade no mundo real. Já não é tudo no computador, sino que tenta se misturar com esse entorno real. Eu estou falando especialmente de uma nova tecnologia que agora está tendo um desenvolvimento maior, que é a tecnologia da realidade aumentada. Para explicar brevemente, a tecnologia de realidade aumentada é derivada da realidade virtual, só que aqui não somente na realidade virtual, o usuário tinha uma completa imersão no mundo generado pelo computador. Mas na tecnologia de realidade aumentada,
o que faz possível que esses gráficos virtuais sejam inseridos no mundo real. Então, o usuário sempre vai olhar a combinação de o real com o virtual. Então, por exemplo, isso está tendo muitas aplicações em diferentes âmbitos do conhecimento. Bom, e também em relação ao patrimônio, o que acontece com a realidade aumentada é que é possível realizar intervenções sobre o patrimônio utilizando esses gráficos virtuais, porque é uma tecnologia que é totalmente respeituosa com o patrimônio, com a conservação do patrimônio, e que permite uma interpretação dele maior ainda, através dessa virtualidade. Então, por exemplo, na verdade que sobre o patrimônio está acontecendo algumas aplicações que permitem que sobre o estado atual do monumento seja possível reconstruir parte dele através de esses gráficos virtuais e assim obter uma imagem do passado desse monumento. Por exemplo, não somente desde essa área do patrimônio, na arqueologia está tendo um grande sucesso, já que na arqueologia onde a imaginação tem tanta importância, porque aqueles que visitam uma jacida arqueológica, eles têm que ver, tem que imaginar como aquilo era, como essas estruturas que estão conservadas, que normalmente é uma parte muito pequena do que realmente eles tinham. Mas agora acontece que com a realidade aumentada é possível que essa parte que falta seja reconstruída virtualmente sobre os restos conservados, sobre os restos arqueológicos conservados. Então, as vantagens, novamente, da realidade aumentada indicam sua importância. É um crescimento cada vez maior sobre diferentes áreas de conhecimento. No teu entendimento, qual a dimensão que a tecnologia irá tomar no trabalho com o patrimônio cultural futuramente? Com certeza. Não somente o que é a tecnologia da realidade aumentada, que ainda é uma tecnologia que precisa maturar, ainda que já tenha alguns avanços, como a aparição dos Google Glass, que é um primeiro acercamento a essa nova tecnologia, mas que precisa maturar como eu ainda. Mas eu acho muito importante como as novas tecnologias vão ajudar em cada área do conhecimento. Por exemplo, na área patrimonial, isso, na verdade, vai depender das possibilidades, das aplicações que, utilizando essas novas tecnologias como uma ferramenta, possibilitem uma série de aplicações, dependendo de se essas aplicações são para conservação, para restauração ou para difusão do patrimônio. Então, dependendo dessas possibilidades, essas novas ideias que vão se refletir em aplicações, então vai dar essa continuidade das novas tecnologias nas diferentes áreas do conhecimento. Mas por isso que nossa labor também é
procurar utilizar essa ferramenta em benefício próprio para ajudar em nossos estudos, nossos projetos, porque a potencialidade das novas tecnologias, agora mais ainda com essas novas tecnologias da virtualidade, essa mediação da virtualidade para um maior conhecimento, eu acho que vai depender também de nossa prática e nosso interesse nelas, sempre e quando sejam utilizadas como uma ferramenta para um propósito que seja um propósito determinado. Nós agradecemos, Davi, a tua participação. Boa noite. Boa noite, Davi. E boa noite para vocês. Conversamos hoje sobre realidade aumentada com Davi Ruiz Torres, doutor em História da Arte pela Universidade de Granada e pós-doutorando em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Fernando Rabelo e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.